pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira aula da disciplina Sistemas Eletrônicos Judiciais. Nesse nosso primeiro módulo, a gente está falando sobre governo digital e digitalização do judiciário. Nesta primeira unidade, em especial, falaremos sobre a transformação digital na administração pública e judiciária. Ou seja, falaremos especialmente sobre governo digital. Governo digital tem uma lei própria, está previsto na Lei 14.129, lá de março de 2021. E essa lei vai dar toda a diretriz e o encaminhamento de como o governo digital deve ser implementado. Depois nós vamos falar também sobre um decreto feito com a estipulação das metas de implementação desse governo digital que está previsto nessa lei. Então, essa lei vai dispor sobre princípios, regras e instrumentos para o governo digital e para o aumento da eficiência pública, que é todo o mote que nós temos por trás da lógica do governo digital. Se a gente pegar a Lei 14.129, a primeira coisa que nós temos que avaliar é a quem se aplica, a quem se destina. E aí nós temos a previsão, que vai ser a todos os órgãos da administração pública direta federal, abrangendo tanto o Poder Executivo, Judiciário e Legislativo, incluindo, inclusive, o Tribunal de Contas da União e o Ministério Público da União. Vejam bem que nesse primeiro inciso, a lei vai dispor, ora, governo digital, essa lógica de digitalização tem que ser implementada no âmbito federal. Esse é o primeiro mote, a primeira linha que nós temos. Tudo que envolve a administração pública federal. No inciso segundo, vai um pouquinho além, vai dizer, olha, além daquela administração pública federal, também as entidades da administração pública indireta federal, incluindo empresas públicas, sociedades de economia mista, as suas subsidiárias, as controladas, que prestem de alguma maneira serviço público. Também autarquias e fundações públicas, tá? Então, tudo aquilo que for no âmbito federal, que não seja direto, mas seja indireto, também vai ser objeto dessa lei, ou seja, também deve utilizar a lógica do governo digital, que a gente vai ver aí nos próximos minutos da nossa aula de como devem funcionar. Então, o mote principal, administração pública direta da União, mote secundário, administração pública indireta vinculada à União. E aí vocês podem estar se perguntando, isso significa que estados e municípios não precisam implementar nada vinculado ao governo digital? E a gente vai ver que sim, mas isso está previsto no inciso 3º, que vai falar a administração direta e indireta dos demais entes federados, ou seja, estados e municípios, nos termos do inciso 1 e 2, desde que adotem os comandos da lei por meio de atos normativos próprios. Ou seja, o que a lei está nos dizendo? A lei foi feita prioritariamente para o ente federativo, né? Para federal, para a questão federal, direta ou indireta. Mas, veja bem, sempre tem um mas. Se os demais entes federativos, estados e municípios se comprometerem a adotar todos os comandos da lei, fazendo isto através de atos normativos próprios, também pode ser a esses, né, diretos ou indiretos, né, tanto a administração direta municipal e estadual quanto indireta municipal e estadual, também pode ser utilizado a lógica do governo digital. Isso é interessante porque quando a gente fala em governo digital, muitas vezes o que a gente lembra? O GovBR. O que é o GovBR? É um sistema que foi criado dentro da lógica da governança digital que nos permite ter acesso a vários mecanismos. Exemplificando, você já teve a oportunidade de entrar no site do INSS? O que é o INSS? Instituto Nacional de Seguridade Social. O INSS, toda pessoa que trabalha de carteira assinada pode usufruir dos benefícios do INSS. Por exemplo, se a pessoa ficar doente, ela pode pedir um auxílio-doença. Depois de um tempo, essa pessoa quer se aposentar, ela pode pedir a aposentadoria para o INSS. Fora outros benefícios que tem previsão. Mas, independentemente do benefício, esses dois são só a título de exemplo. Como é que você vai entrar em contato com o INSS? Você vai entrar através da sua conta do gov.br. Através dessa conta, você vai conseguir fazer tudo pela internet, tudo de maneira digital. Pedir a sua aposentadoria, juntar documentos que comprovem, por exemplo, que você de fato
necessita do auxílio doença e tudo mais, e vai ser agendado perícia, tudo por ali. Então, toda a movimentação é feita por ali. Até mesmo se eventualmente você perder, você pedir alguma coisa para o INSS e o INSS negar, como é que você recorre isso? Você recorre através dessas plataformas digitais e você vai entrar com a sua senha do gov.br, que é uma senha única para todos esses serviços digitais. Essa é a essência aqui. Já existia de maneira isolada, a partir de 2021 a gente tem uma lei que organiza tudo isso. Por que o INSS é obrigado a fazer isso? Porque está previsto na lei, porque o INSS é no âmbito federal. Ah, mas se eu quero entrar em contato com algo do Estado, posso utilizar isso também? Aí depende. Depende do quê? Como é algo estadual, dentro do âmbito estadual, existem normativas próprias que vinculam a utilização dessa lei? Se a resposta for sim, você vai ver ali nessas normativas de como você vai utilizar o governo digital, tá? Alguns estados têm isso implementado de maneira mais proativa, já estão bem encaminhados, outros nem tanto, assim como alguns municípios, tá? Mas a nossa aula nós vamos tratar prioritariamente da lógica do governo digital no âmbito federal, que é a base da nossa legislação aqui, tá? Essa legislação, ela vai prever 26 princípios e diretrizes do governo digital. Vocês devem ter visto que dentro das leituras obrigatórias eu sugeri que vocês façam a leitura, inclusive dessa lei, de maneira detalhada. Mas aqui falando em alguns princípios básicos, né, diretrizes, princípios e diretrizes que regem esse governo digital visando eficiência pública. Por que eu estou batendo tanto na palavra eficiência pública? Porque se a gente for fazer uma relação com o artigo 37 da Constituição Federal, vocês vão verificar que a administração pública ela se rege por 5 princípios. E um desses princípios é a eficiência. Como é entendido hoje que a gente pode atingir essa eficiência? Através dos mecanismos digitais. Esses mecanismos digitais, eles podem ajudar muito na eficiência do poder público. E por isso que a lei foi criada e o governo digital entra nessa esteira da eficiência pública, ou seja, uma maneira da gente efetivar um dos princípios lá do artigo 37 da nossa Constituição Federal, tá? Bom, voltando aqui, quais são esses princípios e essas diretrizes? Não vou ler os 26, vai ficar muito cansativo, né? Mas vou dar um destaque em alguns. Quais são? O princípio: desburocratizar, modernizar, fortalecer, simplificar a relação do poder público com a sociedade. Através do quê? De serviços digitais que devem ser acessíveis a todos os dispositivos móveis. Então, aqui até depois nós vamos ver em algumas das metas, é justamente a gente poder acessar, não apenas de um computador, mas de qualquer mecanismo que tenha acesso à internet, né? E que tenha dados. Então, a gente consegue acessar tudo isso através do celular, do smartphone. A ideia é que fique fácil para toda a população. Agora, pessoal, é importante frisar, isso não significa que nós estaremos acabando com o atendimento presencial, de maneira nenhuma. Isso é algo complementar que busca auxiliar nessa eficiência, tá? Além disso, outros princípios: disponibilização na plataforma única de acesso às informações e aos serviços públicos. Então, a gente ter uma conta com essa mesma conta, esse mesmo login e essa senha, a gente consiga acessar vários serviços públicos, que é justamente o que eu falei, né, da senha do gov.br, que a ideia é a gente ter o nosso CPF e ter uma senha e a gente conseguir acessar todos os serviços públicos. Possibilidade, então, de transparência na execução dos serviços públicos, no monitoramento da qualidade desses serviços, é outro princípio basilar da lei, porque, claro, quando a gente fala em utilizar questões públicas de maneira digital, fica muito mais fácil da gente seguir e verificar se está sendo bem aplicado ou não, é fácil ter acesso à informação. Inclusive, nós temos, né, no Fala BR, se você entrar na CGU, entrar no tópico lá, Fala BR, nessa plataforma Fala BR, você pode fazer uma comunicação, eventualmente, se tiver um problema em qualquer serviço público federal, ou até mesmo se você quiser uma informação sobre um serviço público federal, essa plataforma Fala BR, ela vai te dar no prazo de 10 dias a resposta àquela sua demanda. Porque você sabe, né, que tudo que acontece no setor público, como o nome está dizendo, é público, então a gente tem direito a saber essas informações, e a gente consegue ter acesso a essas informações porque está tudo digitalizado. Então é fácil também o próprio poder público nos informar tudo isso.
mas essa plataforma Fala BR é no âmbito federal, né? O dever, um outro princípio, o dever do gestor público de prestar contas diretamente à população. Então, essa é a ideia de facilitar essa prestação de conta. Um outro princípio, o uso de linguagem clara e compreensível para qualquer cidadão. O uso de tecnologia para otimizar processos de trabalho na administração pública. A eliminação de formalidades e de exigências de custo econômico ou social. Aqui vai uma questão para a gente trabalhar, que nós vamos trabalhar mais até, já adianto, na aula 4 do nosso módulo, nossa última aula, sobre assinaturas digitais. Por quê? Porque dentro da lógica do governo digital, é possível fazer uma assinatura digital com valor legal. E aí nós temos alguns impactos para cartórios, né? Que é justamente o objeto aqui do estudo de vocês, eventualmente vocês trabalharem em cartórios, aquela assinatura com reconhecimento de firma, como é que funciona isso? E aí nós vamos trabalhar também sobre o e-cartorário, né? Que é um sistema que vem justamente compilar todas essas necessidades. Mas nós temos a ideia da lei é criar possibilidades de diminuir custos para os usuários, e aí um exemplo é a questão do reconhecimento de firma. Claro que aqui nós estamos falando em um documento eletrônico, que vai ter valor eletrônico, que não gera custo, né? Não eliminando, eventualmente, aqueles documentos físicos que às vezes são necessários. Além disso, um outro princípio, né, uma diretriz, é a presunção da boa-fé dos usuários dos serviços públicos. Enfim, vocês vão dar uma olhadinha, né? Temos outros, mas destaco, por fim, a acessibilidade de pessoas com qualquer tipo de deficiência ou com mobilidade reduzida. Esse é um outro princípio da lei. A ideia, justamente, para que a gente possa facilitar o acesso de todas as pessoas. E então nós temos que ter, dentro dessas plataformas, uma acessibilidade, né? Eventualmente, para uma pessoa que não tem uma visão, como é que ela vai conseguir se localizar naquela plataforma e conseguir ter acesso. Enfim, nós temos toda a questão de acessibilidade para qualquer, ou devemos ter, pelo menos, para qualquer tipo de deficiência, tá certo? Então, a prestação digital de serviço público, ela deve ocorrer por meio de tecnologia de amplo acesso à população, inclusive a uma população de baixa renda ou residente tanto em áreas rurais quanto em áreas isoladas, sem prejuízo do direito do cidadão a atendimento presencial. Isso é bem importante, isso é bem relevante, tá? Então, o atendimento presencial, ele continua existindo e continua sendo obrigatório. Então, o governo digital, ele não vem substituir o atendimento presencial, mas ele vem fazer a complementação desse atendimento. A lei, né, vai nos trazer os componentes essenciais para a prestação digital dos serviços públicos na administração pública, que é a Base Nacional dos Serviços Públicos, as cartas dos serviços ao usuário e a plataforma do governo digital. Essa é a tríade, né, onde nós temos a lógica do governo digital. Ficou estabelecido, tá, que o CPF, que é o número de inscrição de cadastro de pessoa física, né, ou, se nós estivermos falando de uma empresa, o CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, como um número suficiente para a identificação do cidadão, tá? Ou da pessoa jurídica, né? Então, CPF, pessoa física, CNPJ, pessoa jurídica. E que ela sempre vai conseguir acessar, então, todos os bancos de dados através desse número, né? Não poderia ser muito diferente, né, pessoal? Porque se a gente pensar que o RG, muito embora tenha toda a lógica agora de mudança, né, do novo RG, mas nós ainda temos RGs que são emitidos em cada uma das unidades da federação, com números, com características diferentes, enfim, que poderiam se sobrepor. O CPF e o CNPJ não tem sobreposição, então é impossível duas pessoas terem este mesmo número, né? Então, para utilizar esses dados já como base de unificadas, né? E, claro, são garantidas a gratuidade dessas inscrições. Lembrando, né, que atualmente, para eventualmente quem for trabalhar em cartório de registro civil, nós já temos normativas que dizem que a criança, quando registrada, ela já sai com o número do CPF. Então, se você pegar uma certidão de nascimento da década de 80, 90, 2000, você ia ver que nós não tínhamos ali o dado de CPF, né? Os pais depois tinham que correr atrás para fazer a inscrição daquela criança no Cadastro Nacional, né? De pessoa física. Então, não existia
esse CPF não saía isso do cartório, não tinha essa vinculação. Né? Muitas vezes a criança às vezes chegava quase próximo de 18 anos, ainda não tinha o CPF, utilizava o CPF de mãe para abrir conta em banco, enfim, geravam aí inúmeros transtornos. Mas isso tudo é coisa do passado, né? Por quê? Porque hoje nós temos o CPF sendo emitido já no momento da certidão de nascimento. Então, o pai ou a mãe, enfim, quem for fazer o registro dessa criança já vai sair com a certidão de nascimento com o número do CPF dessa criança. Então, a pessoa já tem CPF desde pequena, né? E esse CPF não tem outra pessoa que terá o mesmo CPF e ela vai poder utilizar em todas as plataformas. Essa é a ideia, tá? E aí, como que vai ser implementado esse governo digital? Como é que... Tudo bem, é muito bonito, né? Então, governo digital, a ideia. A gente vai criar sistemas, a gente vai criar plataformas, a gente vai criar uma maneira única de se entrar em todas essas plataformas para que todos os cidadãos consigam, então, colocar em prática, ter os seus direitos básicos ali atendidos, consigam fazer um requerimento, consigam pedir informações, consigam fazer recursos. Muito do bem, muito bonito, isso gera eficiência, diminuindo em tese o número de pessoas que irão presencialmente demandar o serviço, vai continuar existindo, mas e aí, na prática, como é que isso funciona? Pois enfim, através do decreto 10.332 foi estipulado a estratégia do governo digital. Então eu tenho a lei que diz, nós vamos ter um governo digital, com essas diretrizes, com esses princípios, e depois nós fizemos um decreto que vai dizer, ora, como é que nós vamos implementar? Esse decreto, num primeiro momento, ele instituía estratégias apenas para o período de 2020 a 2022, né? Então, o que deveria ser feito de maneira prática entre 2020 e 2022 para ser colocado em prática, né? Ser colocado em voga ali aquele governo digital. Isso não foi possível chegar a atingir todas as metas, então já foi ampliado e aí ainda está em vigor, porque a gente não colocou todas as metas em dia, tá? Então é uma lei não, desculpa, um decreto criado aí por um período de 2 anos, mas que já foi alargado e assim provavelmente o será até a gente conseguir atingir todas as metas. Mas, de qualquer maneira, agora nós vamos ver essas metas, esses objetivos e de maneira prática, e aí eu falo um pouquinho para vocês de como está a utilização. Pois bem, então esse decreto, ele vai trazer metas, objetivos, e dentro dos objetivos nós vamos ter algumas metas. Então, decreto, né, número 10.332 de 2020, ele vai dizer o quê? Olha, vai subdividir em 6 grandes áreas, porque vai dizer, o governo digital, ele serve, né, para quê e para que ele está centrado? Vai dizer, olha, primeira grande área, ele está centrado no cidadão. Então, é um governo digital que pensa no cidadão, que pensa em resolver a vida do cidadão, que pensa em dar praticidade para o cidadão. Segundo grande tópico, ele é integrado. Ele quer integrar todos os sistemas. Terceira grande premissa, ele é inteligente. Quarta premissa, confiável. Tem que ser confiável, né? Os nossos dados, isso é seríssimo. Quinta premissa, ele é transparente e ele é aberto. E sexta premissa, ele é eficiente. Então, eles subdividiram em 6 grandes áreas e dentro das áreas eles colocaram os objetivos e subdividiram em metas. Então, se a gente pensar, vamos começar na primeira grande área, que é essa lógica de centrado no cidadão. Por que centrado no cidadão? Porque o governo digital é um governo que preocupa-se em oferecer uma jornada agradável ao cidadão, respondendo expectativas por meio dos serviços de alta qualidade. Alta qualidade com simplicidade, agilidade e personalidade. E se mantém atento à experiência do usuário, né? Aquilo que o usuário consegue absorver, aquilo que o usuário consegue colocar em prática, tá? Então, essa é a grande área e ele subdivide nesses 3 primeiros objetivos que estão aí na tela de vocês, tá? Oferta de serviços públicos digitais, o segundo objetivo, avaliação de satisfação dos serviços digitais, o terceiro objetivo, canais e serviços digitais simples e intuitivos. Mas dentro dos objetivos, nós temos as iniciativas, o que vai ser colocado em prática, tá? Então, dentro desse objetivo 1, que é a oferta de serviços públicos digitais, a primeira iniciativa do governo é transformar 100% dos serviços públicos em digitáveis.
A ideia inicial era até 2022, ainda não foi atingido essa transformação de 100% dos serviços públicos. A ideia é que qualquer serviço público que você necessite no âmbito federal, seja de uma instituição direta ou indireta, você conseguirá fazer através de meios digitais. Ainda não foi atingido, mas é uma das maneiras de atingir esse objetivo 1. E a segunda iniciativa para se atingir esse objetivo 1 é simplificar e agilizar a abertura, alteração e extinção de empresa, tá? Esse entende-se que foi concluído. Por quê? Porque hoje em dia há uma simplificação, há sistemas que são mais fáceis de abrir e encerrar empresa. A gente consegue fazer isso de casa com muita tranquilidade, coisa que antigamente não acontecia. Era o que a gente brincava, né? Você pegava e tinha que protocolar o requerimento em 50 vias, né? Em vários locais diferentes. Hoje em dia, você faz isso direto com a lógica da digitalização. O segundo objetivo, avaliação de satisfação nos serviços digitais. Por que isso? Ora, se nós estamos falando que o governo digital é centrado no cidadão, a gente tem que saber se esse cidadão está satisfeito com os serviços digitais. E se não tiver, nós temos que saber por que não está para melhorar isso, né? Porque afinal, esse cidadão, ele é importante para a gente. E aí nós temos dentro, para atingir esse objetivo, nós temos 3 grandes atividades, né? Eles dão o nome de iniciativa, mas seriam 3 grandes metas para atingir o objetivo. Infelizmente, nenhuma dessas metas está 100% concluída, está toda em andamento. Mas, enfim, estão em andamento, né? Então, eu acho que é algo feliz, né, para nós que utilizamos serviços públicos. Primeira iniciativa, oferecer meio de avaliação de satisfação padronizado, no mínimo em 50% dos serviços públicos. Porque também nós temos isso, né, pessoal? Muitas vezes, verificar se aquele serviço está bom ou não prescinde de uma pesquisa de satisfação. E cada órgão cria a sua pesquisa de satisfação. E aí depois é um pouco difícil de você ver métricas e até ver comparações, a depender de como foram feitas essas pesquisas. Então, primeira meta, né, é padronizar pelo menos 50% de todo o serviço público essa verificação se o usuário gostou ou não, se atendeu a expectativa, ser exatamente igual, para que possa ser feito comparações e organizações. A segunda meta para atingir essa lógica de avaliação de satisfação de serviços digitais é aprimorar a satisfação do usuário do serviço público e obter uma nota mínima de 4,5, pensando numa escala de 1 a 5. Né? Justamente por quê? Porque se nós vamos conseguir padronizar a pesquisa de satisfação, a gente consegue, né, ter essa métrica, olha, eu vou avaliar tudo de 1 a 5 e a gente quer chegar no mínimo em 4,5, né? Conseguir chegar aí nessa meta. A terceira meta, desculpa, é aprimorar a percepção de utilidade das informações dos serviços do portal único.gov.br e atingir no mínimo 75% de avaliações positivas. Tá? Então, esse portal gov.br, ele é um portal que ele traz várias facilidades. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de utilizar o GovBR, por exemplo, para assinatura digital. Então, você tem um determinado documento e só vai utilizar ele de maneira digital, dentro daquela lógica que se dizia, olha, você tem que reconhecer a sua firma. Hoje em dia, se você só vai utilizar esse documento digital, você pode entrar no gov.br, no portal gov.br e vai ter um assinador digital. E você fazendo, né, a assinatura digital, você vai ter um documento que vai ter uma assinatura que tem uma validade legal. Porque você tem certeza que foi você que assinou. Porque essa é a essência, né, da assinatura. Por que eu levo para reconhecer firma em cartório? Justamente para verificar se sou eu mesmo que assinei. Né? Então, o cartorário vai lá, vai assinar, vai dizer sim, foi ela que assinou. Né? Então, temos certeza que foi a pessoa que assinou. E o gov.br, o assinador digital, ele traz essa segurança. Tá? Então, nós teríamos essas 3 metas para conseguir atingir o objetivo de avaliação da satisfação dos serviços. O terceiro objetivo, ainda dentro dessa lógica de centrado no cidadão, são os canais e serviços digitais simples e intuitivos. Então, a criação de canais simples e intuitivos. O ideal, o que se espera é que a pessoa consiga fazer sozinha, né? Ela não tem que contratar alguém para essa pessoa entrar no sistema e conseguir protocolar e conseguir fazer as coisas. Não, ela consiga fazer sozinha. Para isso tem que ser simples e tem que ser intuitivo. Para atingir esse objetivo, se estipulou 2 metas e entende-se que as 2 metas conseguiram ser concluídas com êxito.
Qual é a primeira meta? Estabelecer padrão mínimo de qualidade para os serviços públicos digitais. E a segunda meta, realizar no mínimo 100 pesquisas de experiência com os usuários reais dos serviços públicos até 2022. Então, entendeu-se que essas duas a gente já conseguiu fazer. Isso não significa, né, pessoal, que está tudo dominado, está tudo maravilhoso, mas significa aí que nós temos esse objetivo 13 em tese já sendo atingido, a gente já teve canal e serviço digital simples e intuitivo, porque se avaliou, se pesquisou e viu que as pessoas, de maneira geral, estão minimamente entendendo como funciona, tá? Então, esses 3 primeiros objetivos que falei faz parte dessa lógica de centrado no cidadão. Depois, no segundo grande tópico, né, a gente tem a questão da integração, o integrado, né? Então, o governo digital ele tem que ser integrado. E para isso, ele tem 3 objetivos, mais 3 objetivos, que é o que está aí na tela de vocês, o 4, o 5 e o 6. Mas o que é um governo integrado? É aquele que resulta de uma experiência consistente de atendimento para o cidadão e vai integrar os dados e serviços da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, gerando aí o quê? Uma redução de custo, ampliando a oferta de serviços, né? E retirar do cidadão o ônus do deslocamento e apresentação de documentos. Porque eu acho que todo mundo já passou, né? Por essa, que a gente diz, né? Até uma chatice, enfim, né? Às vezes é muita burocracia, tem que ir num lugar, tem que ir no outro. E a ideia é a gente integrar isso. Com uma ação, você consegue ter informações, você consegue passar informações para vários órgãos, vários setores da vida, tá? E aí entraria o objetivo 4, 5 e 6, né? Objetivo 4, acesso digital único aos serviços públicos. Para isto, para que a gente consiga ter esse acesso digital único aos serviços públicos, se estipulou 4 grandes iniciativas, 4 grandes metas, das quais entende-se que 3 delas já estão concluídas. A primeira, consolidar 622 domínios do Poder Executivo Federal no portal gov.br até 2022. 622, né? Enfim, da onde que eles tiraram esse número a gente não sabe, mas entende-se que já foi 100% concluído, está tudo centralizado nesse portal gov.br. A segunda iniciativa, que é uma iniciativa que ainda não foi implementada, é integrar todos os estados à rede do gov.br. Então, infelizmente, essa meta ela ainda não foi alcançada, ela ainda está sendo trabalhada, tá? A iniciativa 3, que foi concluída, é consolidar a oferta dos aplicativos móveis nas contas do governo federal, tá? E também a iniciativa 4, que é ampliar a utilização do login único de acesso ao GovBR para 1.000 serviços públicos digitais. Então, essas 2 últimas que eu falei já foram atingidas. A única que falta, né, a meta que falta para a gente conseguir esse objetivo 4 é integrar todos os estados à rede do gov.br. Né? Aqui, quando fala estados, os estados federados. Né? E a gente está tirando isso, entende-se que uma das nossas vinculações é do governo da Inglaterra, tá? Que tem em um único local todas as informações e os serviços oferecidos pelo governo à sociedade. Tá? Então, essa nossa ideia de integrar todas as redes, ela vem aí de uma inspiração inglesa. Vamos para o objetivo 5, plataformas e ferramentas compartilhadas. Para que a gente consiga chegar nesse objetivo, foi instituído 2 metas. Infelizmente, a gente ainda não conseguiu atingir essas 2 metas, né? Mas, enfim, estamos no caminho, né? Meta de implementar meios de pagamentos digitais para, no mínimo, 30% dos serviços públicos digitais. E a outra meta, disponibilizar caixa postal do cidadão para todos os cidadãos, né? Todos os domínios eletrônicos. Também não atingimos, então está um pouquinho longe desse objetivo. E essa lógica de disponibilizar a caixa postal do cidadão é uma ideia que vem da Dinamarca, né? Uma inspiração dinamarquesa, que a ideia é que obriga, né, todos os órgãos a utilizar comunicação exclusivamente digital com cidadãos. Isso vai incluir mensagem de hospital, tem mensagem de hospital, declaração de pensão, de benefícios, de moradia, quer dizer, absolutamente toda a comunicação é feita de maneira digital com o cidadão. E essa é a nossa inspiração, mas a gente ainda não conseguiu colocar em prática. Objetivo 6, serviços públicos integrados. Serviços públicos integrados, a gente entende que vai ter
4 metas para que a gente consiga implementar. A primeira, qual é? Ampliar para 20 a quantidade de atributos no cadastro base do cidadão até 2023. Infelizmente, ainda não foi possível chegar a essa quantidade. Além disso, estabelecer 15 cadastros base de referência para o governo federal. Também não tivemos ainda isto. 4 meta, estabelecer o barramento de interoperacidade dos sistemas do governo federal até 2020, de forma a garantir que as pessoas, as organizações e sistemas computacionais compartilhem os dados. Entende-se que essa meta foi possível ser atingida, tá? E além disso, mais uma meta é ter 600 serviços públicos disponíveis para preenchimento automático das informações com base no Cadastro Nacional do Cidadão. Essa meta também foi atingida. Então, esse objetivo, serviços públicos integrados, nós estamos aí na metade das metas sendo atingido, tá? E aí a gente vai mudar aqui de tela, porque nós vamos para um outro ramo do governo digital, tá? Então, a gente vai buscar a lógica da inteligência do governo digital. Então, esse governo digital, ele também se baseia na inteligência. Então, a ideia, obviamente, aqui, né, é a gente ter políticas públicas baseadas em dados e em evidências, serviços públicos de futuro com tecnologias emergentes, serviços preditivos, tá, para o cidadão. Então, nós temos essa necessidade aí do governo digital de buscar a lógica dessa inteligência, né? A gente precisa utilizar o que nós temos, então, de melhor aí para o nosso, né, dentro da nossa plataforma digital, tá? Então, temos aí mais 3 objetivos sendo instituídos. Depois, nós temos a lógica da confiabilidade. Então, quando a gente fala em confiabilidade do sistema, nós vamos dividir em mais 3 grandes objetivos. Então, nós temos o objetivo de implementação da Lei Geral de Proteção de Dados no âmbito do governo federal. E isso é importantíssimo, porque quando a gente fala em Lei Geral de Proteção de Dados, o que a gente visa? A gente está visando ter a garantia para a pessoa que os dados que ela está fornecendo não vão ser compartilhados, que nada vai ser exposto. Então, os meus dados pessoais não podem ser expostos, né? Para isso, a gente tem uma Lei Geral de Proteção de Dados, que vincula todas as empresas, sejam elas empresas físicas, sejam elas empresas privadas, mas elas têm que obedecer. O governo digital também tem que observar tudo isso. Além disso, a garantia da segurança das plataformas do governo digital e da missão crítica. E, além disso, a identidade digital do cidadão. Olha que interessante, né? Quando a gente fala em ter acesso a informações, a ter uma identidade digital, o quanto isso pode nos ajudar, né, dentro da confiabilidade. Então, só para deixar claro, confidencial é um governo que vai respeitar, acima de tudo, a liberdade e a privacidade do cidadão, assegurar uma resposta adequada a riscos, a ameaças, a desafios que surgem com o uso das tecnologias digitais, tá? Então, tudo isso tem que estar previsto. A gente entende, né, que esse objetivo 11, ele já foi atingido, porque todas as metas vinculadas, que era garantir 99% da disponibilidade das plataformas compartilhadas do governo digital, já foram implementadas. A outra meta era implementar controles de segurança da informação e da privacidade de 30 sistemas críticos do governo federal, entende-se que isso também já foi atingido. Além disso, eles tinham a definição de padrões mínimos de segurança, né, das questões da cibersegurança, tudo isso foi implementado. E a identidade digital do cidadão, entende-se, né, que foi também concluída, por quê? Porque previa 2 milhões de validações biométricas, tá, por mês no Serviço Público Federal. Isso tudo foi atingido. A identidade digital do cidadão é uma expectativa de emissão de 40 milhões até 2022, foi atingida, tá? Criar as condições para a expansão e para a redução dos custos dos certificados digitais,
também foi atingido, tá? Então, nós temos aí essa lógica da identidade digital do cidadão, a ideia de que todo mundo consiga ter acesso a uma identidade digital que normalmente pode ser através de um token, né, que ali dentro tem as informações que são únicas, que são só suas, quer seja através de uma assinatura digital que é feita dentro do próprio portal do gov.br. Então, tudo isso entende-se que já foi atingido. Quinto grande tópico, né, que é essa lógica do transparente e aberto. Dentro da lógica do transparente e aberto, nós temos mais 3 objetivos. Por que transparente e aberto? Porque um governo transparente e aberto? Porque ele vai atuar de forma proativa na disponibilização de dados e informações e vai viabilizar o acompanhamento e a participação da sociedade nas mais diversas etapas dos serviços públicos e das políticas públicas. Objetivo 13, reformulação dos canais de transparência e de dados abertos. Teríamos 3 metas. A única meta que não foi atingida ainda é integrar os portais de transparência, de dados abertos e de ouvidoria ao portal único gov.br. Isso não se atingiu ainda, mas entende-se que as outras 2 já se atingiu, que é ampliar a qualidade de bases de dados, melhorar a qualidade da base de dados abertos. Tudo isso já se trabalhou com bastante esmero, tá? Objetivo 14, participação do cidadão na elaboração de políticas públicas. Nós temos, foi criado, na verdade, 2 metas, uma entendeu-se que não tinha como se chegar, tá? E a outra que já foi atingida, que é aprimorar os meios de participação social na plataforma. O objetivo 15, governo como plataforma para novos negócios. Disponibilizar no mínimo 20 novos serviços, tá? Que integram as empresas à organização. Entende-se que ainda esses serviços novos, eles ainda não foram colocados em prática, tá? Além disso, criar dinâmicas e integração entre os agentes públicos para a transformação digital, entende-se que isso já foi possível. Sistematizar, disseminar conhecimento sobre compras públicas de inovações, entende-se que ainda não se atingiu a complexidade disso tudo, tá? E incorporar temáticas do GovTechs, e no mínimo 2 programas de empreendedorismo inovador. Também entende-se que ainda não se atingiu, né, essas metas, então esses objetivos eles ficam um pouco limitados. E por fim, nós temos os 3 últimos objetivos, 3 grandes últimos objetivos do governo digital dentro da lógica da eficiência, tá? Então, dentro da lógica da eficiência, nós vamos ter, o que é um governo eficiente, né, para a gente definir, né? É aquele que capacita profissionais das melhores práticas, faz um uso, digamos assim, racional da forma de trabalho, amplia intensivamente as plataformas tecnológicas, os serviços compartilhados nas atividades operacionais, né? Vai otimizar a infraestrutura, contrato de tecnologia, buscando redução do custo e ampliação da oferta de serviços. Essa que é a ideia da eficiência. E aí se divide em 3 grandes objetivos: otimização das infraestruturas de tecnologia da informação, depois o digital como fonte de recursos para políticas públicas essenciais e as equipes do governo como competentes, né, com competências digitais. Dentro desta área, entende-se aí que tudo já foi devidamente concluído, né? Entende-se que esses objetivos eles já foram atingidos, as metas vinculadas já foram superadas. Claro que nós estamos falando da primeira fase desse governo digital, né? Ainda teremos certamente novas fases aí a serem vinculadas, tá? E aí eu deixei as referências para vocês da legislação, enfim, espero aí que vocês tenham compreendido. Não deixem de fazer os exercícios, fazerem as leituras que estão aí propostas no nosso aula. Até a próxima aula.